Olá, eu sou Juliana Malhardes e seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série, onde você vai ver como ter uma vida mais saudável, com mais energia, vitalidade, leveza e paz de espírito através da simples introdução dos alimentos vivos na sua rotina. Eu vou mostrar como que você pode fazer isso sem alterar sua rotina, sem utilizar ingredientes caros e difíceis de achar, sem utilizar equipamentos caros, sem ficar contando nutrientes, sem precisar mudar toda a sua alimentação da noite para o dia e com receitas deliciosas que dão água na boca. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento, que é o grande segredo para ter alimentação viva todos os dias da semana. Nós também vamos aprender uma receita deliciosa de pudim de banana. Aguarde! E eu ainda vou compartilhar com vocês histórias reais e inspiradoras dos meus alunos do programa de acompanhamento online que fizeram a transição para alimentação viva e passaram por transformações lindas, incríveis em sua saúde e em suas vidas. Então chega de papo e vamos ao que interessa? Começando por germinação. Por que germinar é importante? Ju, por que é preciso germinar? Germinar é importante porque através da germinação a vitalidade presente nas sementes é potencializada, ou seja, elas despertam para a vida, sabe? Acordam como para virar uma planta. E nessa transformação elas ganham enzimas digestivas, perdem gordura, têm reduzida a quantidade de hormônios inibidores de crescimento e toxinas que são próprias das plantas para sua defesa. Enfim, elas se tornam mais facilmente digeríveis e assimiláveis pelo corpo. A vida presente nas sementes germinadas e brotos é a força vital que ativa a vida no corpo e auxilia nos processos naturais de cura e regeneração da vida. Para as pessoas que têm preocupação quanto à digestão dos grãos crus e germinados, é sempre bom lembrar que é possível comer os grãos germinados processados, que então em forma pastosa, em forma de creme, em forma de molho, em forma de biscoitinhos, em formas assim, sabe, onde a semente, o grão fica diluído, tá bom? E quanto à gordura? As gorduras das castanhas, das sementes oleaginosas, bem, quando elas são hidratadas, elas perdem gordura. Então elas têm menos gordura do que quando elas estão secas, pior ainda, quando estão torradas ou assadas, a gordura em excesso sai na água da demolha, ok? Você pode ver isso quando você coloca nozes de molho, por exemplo. De manhã, quando você olha, tem uma natinha de gordura assim boiando, não é? Então, que beleza? Aquilo não foi para dentro das suas células. A facilidade de acesso aos nutrientes é mais biodisponível nas sementes germinadas, o que é um aspecto muito interessante da germinação, porque a nutrição mais moderna não considera os nutrientes pelo que o corpo ingere, mas sim pelo que o corpo é capaz de assimilar e digerir. E essa facilidade a gente chama de biodisponibilidade. Eventualmente, você usar umas sementes sem hidratar não é nada demais, sabe? Mas especialmente porque você está no início do seu planejamento e eventualmente você vai esquecer, não é uma coisa do seu hábito. No que se trata das sementes em geral que germinam só na água, que só hidratam, não vai ser nenhum problema, tá? Acrescentar elas secas nos alimentos, nas vitaminas, nos cremes de frutas, enfim. Mas vai ser muito mais interessante para o corpo consumir essas mesmas sementinhas devidamente hidratadas. Percebe isso? Então vamos lá. Ainda sobre a germinação, eu vou enviar para você um PDF com dicas para você começar sem medo, com tranquilidade, com informações seguras, tá bom? Então, você vai ver que algumas sementes elas germinam apenas de molho na água e outras, depois da fase de água, vão para o ar. Quando elas então desenvolvem nariz, são sementes que de fato virariam uma planta dentro desse processo. Já as sementes que são as sementes que só hidratam, as sementes de demolha, as que ficam só de molho na água, elas são apenas hidratadas, porque a gente ali busca só ativar a vida, não despertar para o máximo do seu potencial, tá? Então é interessante observar isso e fazer o procedimento certo com as sementes que você estiver usando no momento. Para que você tenha tranquilidade sobre como começar de uma forma segura, você já sabe que junto com esse vídeo tem um PDF que é um pequeno guia de introdução à germinação de sementes para sua prática, tá bom? Então eu vou dar aqui uma noçãozinha básica para você poder começar. Todo mundo que se propõe a fazer alimentação saudável tem em casa chia, quinoa, linhaça, girassol descascado, gergelim, não é assim? Eu vou melhorar minha alimentação. Ouvi falar que chia é bom, linhaça é bom, né? Então, é dessas sementes mesmo que a gente está falando. São sementes de germinação na água, significa que elas simplesmente hidratam. Por meia hora, uma horinha que você deixa ela ali de molho, pronto, tá ótimo para você usar. Para facilitar, normalmente a gente coloca de molho à noite, aí ela passa a noite na água hidratando, o que ainda é mais interessante para ser consumida ao longo do dia seguinte. E aí você troca a água, mas mantém ela na água. O que eu tô querendo te dizer, assim, que existe um tempo mínimo de demolha, mas se você deixar ela trocando a água, né, deixar ela de molho um dia,
dia, 2 dias na geladeira, isso não vai matar ela afogada, tá bom? Agora, antes de falar mais a fundo sobre o planejamento, eu gostaria de compartilhar com você algumas histórias incríveis de pessoas que viveram uma verdadeira transformação através da alimentação viva. São pessoas que estavam em busca de mudança, em busca de uma saúde melhor e que decidiram participar do Transformação Viva, meu programa de acompanhamento online. E através dele, assim, eu venho ajudando centenas de pessoas a fazer a transição para o estilo de vida vivo. Está sendo uma experiência lindíssima e maravilhosa. Vejo o depoimento dessas pessoas. Na verdade, o que a gente precisa fazer é reaprender, né? É tudo novo. É contra a cultura, porque você começa a olhar para o alimento de uma forma completamente diferente daquela que você foi ensinado desde pequenininho. E aí, de repente, você se vê naquele mar de novidades, querendo implementar, e aí, né? Por onde começar? Como fazer? E eu senti, assim, uma coisa muito interessante, porque a Culinária Viva acabou transformando a minha vida na cozinha muito mais prática. E essa transformação em casa começou a refletir nas crianças e até no meu marido, porque ele ainda estava em acompanhamento de remissão, e depois de 3 meses tomando suco verde todo dia, comendo mais crus, né? Apesar de não ser 100%, mas o médico veio depois de 3 meses que ele já estava firme, me perguntar e falar com ele: nossa, olha só o número dos exames, né? Teve uma recuperação muito rápida. O que está acontecendo? E eu fiquei tão feliz e contei para ele que estava estudando a Culinária Viva, enfim. E ele falou: nossa, preciso dessa bibliografia. Foi curioso um médico falar assim. Meu nome é Andréa, eu sou pediatra e homeopata. Fazer alimentação viva, para mim, é como você trocar tristeza por alegria, trocar dor por amor, trocar morte por vida. Essa é a sensação realmente que eu tenho. Agora, em janeiro, eu tive ótimas notícias. Eu fui fazer uns exames que geralmente eu faço, porque como eu tinha nódulos em tireoide, já diagnosticado há pelo menos 10 anos, então, de vez em quando, aí tinha que fazer meus exames. E, para minha surpresa, sumiram os nódulos. Eram pequenos, estavam aí, me causavam um pouco de preocupação. E agora se foram. Então, assim, fiquei muito feliz com tudo isso. Eu acho que a alimentação viva é isso, só te traz alegrias, te traz boas notícias. Pensa que nós temos uma máquina, nosso corpo, uma máquina espetacular, que não foi feita para adoecer. Na verdade, o que acontece é que nós não sabemos cuidar bem dessa máquina. Nós não damos para ela o que ela precisa. E aí ela começa a reclamar. Ela começa a nos dar sintomas para dizer: olha, a coisa não está boa, está tudo errado. E o que a gente faz? A gente toma um remédio e inibe esse sintoma. Mas não está tratando, isso não é tratar. Tratar é você dar oportunidade para ele se regenerar, para ele poder se defender e trazer para a gente energia, vitalidade, alegria, saúde. Então pensa bem. Dessa forma, a gente vê que somos 100% responsáveis por essas coisas ruins, essas doenças que acontecem no nosso corpo. Pensa bem. Acorda, é tempo de começar, é tempo de mudar, e ninguém melhor do que você para cuidar do seu próprio corpo. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Se não for com o curso da Ju, como? Pensa bem, espero poder ter ajudado. Um super beijo, cheio de alegria, de amor e de vida, que foi o que a alimentação viva trouxe para mim. Meu nome é Maria Helena e eu estou aqui para falar sobre as transformações que a alimentação viva vem provocando na minha vida. Tem sido um caminho não só de descobertas, mas também de autodescobertas e autoconhecimento. São mudanças
que vem ocorrendo em nível interno e em nível externo. No nível interno, eu me percebo com um corpo mais ágil, mais vigoroso, mais saudável, mais bem disposto, num plano mental, emocional e espiritual, ideias mais luminosas, mais claras, mais criativas, uma forma mais suave, mais leve, mais alegre de lidar com a vida, uma conexão mais intensa com o sagrado dessa vida. E num plano externo, é um maior amor incondicional por tudo que me cerca. Pessoas, plantas, bichos, pedras, água, sol, lua, vento, enfim, toda uma relação mais cuidadosa, mais sensível, mais amorosa comigo mesma e com o meu entorno. Lindo, não é? Ai, eu me emociono, de fato, assim, eu fico muito feliz com esses resultados, você não imagina como isso aquece meu coração. No próximo vídeo eu vou te mostrar mais detalhes sobre o Transformação Viva, esse programa de acompanhamento online que a gente mencionou aqui, e eu vou mostrar como que você pode se inscrever para participar e ter a minha ajuda de perto para fazer a transição para o estilo de vida vivo, do jeitinho Ju de ser, do jeitinho Ju de fazer. Agora, vamos conversar sobre planejamento? O segredo da prática da alimentação viva está no planejamento, tá? Planejamento é fundamental porque traz praticidade à prática da culinária viva. Habitualmente, quando cozinhamos, encontramos os ingredientes processados já pré-prontos, não é isso? Como macarrão, lasanha, molho, entre outras coisas, né? Então imagina se você tivesse que fazer tudo desde o início na hora de comer. Você vai fazer um canelone, você tem que fazer o molho, tem que fazer a massa, tem que fazer o recheio, sabe? Ia demorar, não ia? Mesma coisa na comida viva. Então, mas se você já tem o molho, se você já tem o recheio pronto, se você só tiver que montar ali na hora, é mais tranquilo, é mais fácil, certo? Esse é o princípio do planejamento. Tornar mais prático e mais rápido o preparo dos alimentos. Fato que a facilidade de acesso aos alimentos processados e derivados, que são os alimentos da cultura, ela é tão grande que se não tivermos as comidinhas vivas disponíveis à mão, na hora que a fominha louca bate, aquela fominha que você vai comer o que tem pela frente, o que vai acontecer? A gente vai comer o que tiver e depois vai ficar sentindo assim e vai achar que a comida viva não é pra você. Então, que tipo de comidinhas que a gente tá falando, né? O que são essas comidinhas que o planejamento oferece para estar ali disponível no dia a dia? Sementes germinadas, brotos que estão no brotário que você já colheu, que está na geladeira, vegetais, frutas, legumes, verduras que já estão lavados ou que estão maduros ou que estão no ponto para serem usados, sabe? Se tiver tudo verde não vai dar, se você tiver que de repente estar correndo, ter que lavar a folha na hora não vai dar, né? E os desidratados ajudam muito, são incríveis porque eles podem ficar armazenados por meses, assim. Então são farinhas, biscoitos, crackers, barrinhas, granolas, snacks de legumes, snacks de sementes, snacks de algas, bolinhos salgados, docinhos variados, sabe? Tortas vivas que podem até ser congeladas, molhos cremosos, patês, pastinhas, queijinhos, iogurtes, leites, até leites vegetais a gente congela. Isso quer dizer que se você deixar para começar o preparo da refeição, assim, do zero, tudo na hora de comer, vai ser mais desafiador comer comida viva do que tendo um planejamento mínimo, com práticas pontuais, assim, você faz uma comidinha agora e outra depois e vai deixando pronto, que garante que na hora que você tiver que comer mais na pressa, você tenha sempre pronto alguma coisa para adiantar. Agora, vamos conversar sobre o planejamento propriamente dito, e aí eu quero te falar sobre o passo a passo dele. O primeiro passo é você escolher que receitas ou que cardápio você vai realizar. Aí você pega a lista dos ingredientes que estão nessas receitas, se você já sabe de cabeça, você vai fazer aquela sua listinha. Você vai ver o que você tem e, se é necessário, você ir às compras. E daí, então, você vai ver o horário que você vai começar a prática da sua culinária viva. Então, vamos começar a conversar sobre o planejamento usando as receitas do vídeo 1 e do vídeo 2? Vamos lá. Green smoothie. Como é que a gente planeja o green smoothie? É muito fácil, né? Você só vai ter que hidratar as sementes, e a gente já viu que se você der uma vacilada, tiver com tudo no esquema e a semente não estiver hidratada, você pode fazer ele assim mesmo da primeira vez, da segunda, até você pegar o ritmo. E o que você vai ter que fazer? Pegar a listinha de compras e depois, na hora do preparo, liquidificar tudo. E a lista de compras é muito simples, olha. É manga, couve, aipo, hortelã, menta e uma daquelas sementinhas que a gente comentou no início, sabe? Chia, linhaça, quinoa, gergelim. Se você tiver conseguido se organizar, elas vão estar hidratadas, percebe? Ah, mas se a manga não estiver boa na hora, muito bem, você troca a manga por 3 bananas maduras e vai ficar gostoso também no seu green smoothie. O que é o planejamento? Você sabe, amanhã de manhã eu vou fazer um green smoothie pra mim. Tá, na hora que eu acordar eu vou decidir isso? Não. Hoje à noite, na véspera, que é hoje à noite, por exemplo, eu vou deixar as sementes hidratando.
Então amanhã pela manhã eu vou descascar, picar a manga ou descascar as bananas se eu substituir e vou tirar aquelas sementinhas da demole, eu vou passar uma aguinha numa peneira e no liquidificar, todo mundo no liquidificamor e pronto, tá pronto o meu de jejum. Aí pro almoço. Pro almoço, como é que a gente vai pensar numa refeição de almoço? Então aqui eu propus um almoço que é uma coisa que eu gosto muito. Você fazer uma saladinha verde com umas sementinhas germinadas, que podem ser essas aí que eu mencionei. Uma saladinha verde do seu hábito. Abobrinha, você vai precisar comprar antes, né? Ter uma abobrinha pelo menos, ou meia abobrinha para fazer os fios. O molho peixe, você precisa só comprar os ingredientes, que não são complicados. Hidratar as sementes de véspera. E aí para complementar, para o seu almoço vivo, aumentar bastante a saciedade, você pode fazer uns croquetezinhos que a gente chama de croquetes de girassol descascado. Inclusive, eu falei tanto dele aqui fazendo planejamento que eu fui lá na cozinha e fiz enquanto a gente estava fazendo essas gravações. O que pode ser feito antecipadamente? O molho pesto você pode fazer e deixar na geladeira por 10 dias. Os croquetezinhos de girassol podem ficar na geladeira por até mais de 10 dias se você desidratar ele bem, sabe? Então, quando você vai montar a sua refeição, se a gente voltar na ideia do cardápio, o que você vai fazer? Vai fazer os fios da abobrinha, vai misturar com molho pesto, vai amornar, vai pegar a saladinha, que talvez você até coma num restaurante, vai pegar a saladinha pronta, e os bolinhos de girassol, os croquetezinhos estão prontos, eles nem precisam ser aquecidos, entendeu? São bolinhos que podem ser comidos frios e que são bem gostosos mesmo assim. E o que você precisa comprar para isso? É um bicho de 7 cabeças? É uma coisa inusitada? Os ingredientes são difíceis? Não, você vai comprar nozes, girassol, azeite, shoyu, um shoyu de boa qualidade, né? Um shoyu que não tenha glutamato, monossódico, caramelo, aquelas coisas assim. Sal grosso moído, abobrinha, manjericão, hortelã, cebolinha, as folhinhas para salada verde, os tomatinhos, enfim, os seus itens de salada habituais e as sementes de girassol descascado. Muito simples, né? Que você encontra ou no mercadinho e complementa com os itens de uma lojinha de produto natural local. Na noite anterior do preparo, o que você vai fazer para fazer o molho e os bolinhos? Simplesmente você vai hidratar as nozes e vai hidratar o girassol, né? Vai deixar de molho. E de manhã ou ao longo do dia seguinte você vai fazer o preparo. E aí vai estar prontinho na geladeira. O que é esse preparo que você vai fazer no dia seguinte? Você vai drenar a água das sementes, vai lavar ela com água abundante, vai enxaguar e vai preparar os bolinhos, ou vai fazer o seu molinho. Vai colocar no desidratador os bolinhos, ou vai colocar no sol para ficar levemente crocante. Isso é bastante interessante, né? E depois que o molinho pesto estiver pronto, você coloca ele lá, deixa tudo guardadinho na geladeira. Na hora da refeição, basta você coletar os seus ingredientes e ter uma refeição bastante feliz. Parabéns! Você tem um almoço vivo, muito nutritivo e saboroso. Você acaba de visualizar a primeira refeição viva na sua vida. Agora, vamos à nossa receitinha de hoje? Nosso pudim de banana? Olá! Então, agora a gente vai fazer uma receitinha. Não tem nada de muito diferente no paladar. Então a gente vai fazer um pudim de banana. O segredo para ele ter consistência é você usar uma parte de banana mais madura e uma parte de banana mais verde. Com isso, ele não vai ser um creme, porque senão ele ia ser um smoothie ou outra coisa. Vou colocar 2 bananas mais maduras e 2 um pouco mais verdes. Poderia ser mais verde. E eu vou usar 1/3 de um copo de amêndoas hidratadas. Você pode colocar nozes, você pode colocar avelãs, pode colocar castanha do Pará. Como você já percebeu, eu não tenho a menor ideia, eu coloquei a tampa do liquidificador e já faz um tempo, então a gente vai sacudir ele, tá bom? Pulsar. Aí você vai colocar uma colherinha de chá rasa de canela. Se você quiser, pode colocar umas frutas secas. Você vai colocar umas passas, sabe? Uma colher de sopa. E aí na pasta você só pulsa no liquidificador, não deixa bater de verdade. Podia colocar mais, tipo abacaxi hidratado, né? Todas essas delícias. E aí aqui, ó, você vai escolher. Eu tô fazendo uma quantidade pequena porque a gente tá numa demonstração. Eu sugiro que você faça um direct, assim, 20 centímetros. E aqui, ó, virar. Tem que dar uma babadinha, né? Você pode ainda incrementar para ele ficar mais interessante. Eu vou colocar sem diminuir, porque acabou de me vir a veneta.
mas você pode colocar, ó, uma colher de sobremesa de chia para essa proporção aqui, tá? De linhaça, quer dizer, vou botar um pouco de amaranto, então, podia ser chia, que são sementinhas que dão uma gracinha nas coisas, né? E tem todo um valor nutricional agregado. Eu prefiro botar a linhaça assim seca, porque ela própria vai hidratar com a banana, do que colocá-la com água, mas pode, para não alterar muito a consistência, para não perder a firmeza. E aqui, ó, eu vou colocar ele uns 40 minutos na geladeira. Depois que tirar da geladeira, o que você vai fazer? Pode colocar, decorar com rodelinho de banana, que fica super legal. Para dar aquela cara de que é uma sobremesa tropical, esse clima fresco, nesse lugar de clima agradável. Nessa época, meu sangue europeu não dá conta desse calor todo. Uma pitadinha de canela, se você quiser colocar assim um fio de agave, um fio de mel para brilhar, o pessoal vai gostar também. Ah, sei o que eu vou fazer? Eu vou botar uns mirtilos. Mas você não precisa se você não tem, que nem sempre a gente encontra. Mas a gente já tá no nível 4 e eu queria mesmo mostrar pra você uma coisinha diferente. Mirtilos. Mirtilos. Lindo. Colocar passa clara dentro, pedacinhos pequenos de damás. Brinca, não tem muito como dar errado. O segredo é uma proporção. Metade de banana madura, metade de banana bem verde. Deixar na geladeira e usar uma combinação bacana de sementes numa proporção razoável para que você tenha um recheio interessante. Bom apetite e até a próxima. Gostou? Então comenta aqui embaixo dizendo o que você achou e fique ligado no próximo vídeo onde eu vou abrir as vagas para o Transformação Viva, meu programa de acompanhamento online que vem ajudado centenas de pessoas a fazer a transição para a alimentação viva de uma forma divertida e sem radicalismo. Tô te aguardando, viu? Escreve para mim. Até a próxima!